E aí, pessoal? Ó, nós aí. Então, a gente vai começar agora com essas aulas online, porque a gente vai tentar diminuir nossa distância e isso é muito bacana porque eu tô cheio de saudade de vocês, né? E aí eu preciso, antes de começar a aula, dizer para vocês que eu não tô sozinho nessa. Tudo que vocês estão vendo aqui está sendo com a parceria do John Design, é um cara, um amigo meu, um amigozaço assim, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e ele está me ajudando pra caramba e eu quero dizer para você que ele trabalha com comunicação visual. Então, se você tem empresa, seus pais, enfim, alguém que você conheça nesse momento aí de quarentena que tá bombando essa prática de fazer tudo virtualmente, conta com ele. Aqui embaixo vai ter o link da sua página no Instagram, nas redes sociais. Vocês entrem em contato com eles aí, vocês vão ter aí uma nova cara na empresa, enfim, naquilo que vocês precisam ter uma mudança aí em relação à comunicação visual. É o melhor que nós temos, tá, gente? Acredita no que eu tô falando. Valeu? Vamos para a aula? Então, gente, vamos lá então. Vamos começar a aula e eu tô assim, com o coração muito apertado de estar longe de vocês. Eu sei que vocês já programaram a minha surpresa de aniversário, não rolou, paciência, mas eu quero agradecer o carinho, os abraços, os beijos que eu recebi virtualmente, fizeram meu dia mais feliz. Mas eu ainda tô aceitando os presentes, mas sinceramente, um abraço apertado coletivo, aquele que quebra a costela. Se bem que vocês já me ajudaram quase a quebrar minha mão, mas tudo bem, tá perdoado. Mas o abraço eu não vou abrir mão não, porque caramba, como eu sinto falta de vocês. Vamos fazer o seguinte, nessa aula de agora a gente vai revisar bem rapidinho o que a gente viu na última aula presencial, depois a gente dá continuidade de conteúdo. A gente falou sobre acentuação gráfica, lembra? Só vou dar um bate-bola bem rapidinho aqui pra gente poder seguir. Então vamos lá. Monossílabo, palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, para a gente se situar no tempo e no espaço. Monossílabo, uma única sílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílabas são três sílabas e quatro sílabas ou mais. A palavra é classificada como polissílaba dentro da classificação quanto a número de sílabas. E eu também tenho a classificação quanto a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica, que é aquela mais forte da palavra, estiver na última sílaba da palavra, ela é oxítona. Na penúltima, paroxítona. Na antepenúltima, proparoxítona, e não tem mais para isso. Então, só vai ter até a antepenúltima sílaba tônica, onde a sílaba tônica vai estar sempre até a antepenúltima. Não tem mais nada além disso, tá certo? Então, relembrou isso? Ok. Bem para agora para as regras, que são enjoadinhas, mas a gente precisa tê-las para não ficar escrevendo errado sem acento nas redações do Enem. Vem comigo, olha só. Toda monossílaba que tiver terminado em A, E, I, O, com ou sem S, vai ser acentuado. Exemplo aí, ó. Pá, fé, nó, gás, pés, pós, tudo acentuado. A, E, O, com ou sem S, vai ser acentuado. Ok, gente? Leva um acento oxítono também as palavras terminadas em A, E, I, O. Mas nesse caso aqui, a primeira a gente está falando de monossílaba, quando a palavra só tem uma sílaba. Oxítono, ou seja, agora ela tem mais de uma sílaba, não importa quantas. Mas se ela for oxítona, ou seja, se a sílaba tônica estiver na última sílaba e ela também for terminada em A, E, O, independentemente do S, da presença ou não do S, e quando ela for terminada em e ens, vão ser acentuadas também. Exemplo, cajá, atrás, café, bebês, cipó, propôs, além, porém, armazéns, parabéns. Isso tudo vai ser acentuado. É oxítona, sílaba tônica é a última. Terminou com A, E, O, em ou ens, acentua. Tá certo? Agora vamos para os cuidados. Trem, bens e sem não levam acento. Por quê? Porque elas são monossílabas, perdão. Elas são monossílabas e a monossílaba só vai ser acentuada se terminar em A, E e O. Tá certo, gente? Levam acento as formas verbais oxítonas terminadas em A, E e O, pelo amor de Deus. Toda vez que vocês forem falar, por exemplo, recebê-la, criá-lo, criá-la, você tem que colocar acento. Ela virou uma palavra oxítona, tá certo? Exemplos aqui, ó, encontrá-lo, recebê-lo, dispô-los, amá-lo-ia, vendê-la-ia, enfim, tem que ser acentuado, tá bom?
Proparoxítona é a mais fácil de todas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, fiz a separação silábica, descobri que a sílaba tônica é a antepenúltima, tá com acento. Ou circunflexo ou agudo, mas tem que ser acentuado. E para essa regra não tem exceção, tá bom? Exemplos aí: lâmpada, êxodo, abóbada, rápido, córrego e assim vai. Levam acento as paroxítonas, aí que vem enjoado, que é enjoadinho. Levam acento as paroxítonas terminadas em R, N, X, L. Lembra sempre que as consoantes da palavra rouxinol é um macetezinho. Pensei em rouxinol, todas as consoantes que tem nessa palavra, se for paroxítona e terminar com uma delas, você vai acentuar. Exemplos aí, ó. Ignora esse primeiro R. Revólver, tórax, próton, fácil, ok? Acentuado. Cuidado com pólen e hífen. Por quê? Porque quando eles vão para o plural, eles perdem acento. Pólen tem acento porque termina com N, mas pólens não tem. A mesma coisa acontece com hífen, tá bom? Paroxítonas terminadas em I e IS. Caque, lápis, tênis são acentuados, ok? Terminou com I ou com IS, vai receber acento. Também vai receber acentos paroxítonas terminados em A e ãos, com tio. Lembrando que tio não é acento gráfico, tio é um sinal para nasalização daquela vogal. Então não é um acento. Ah, professor, não existe duas palavras na língua portuguesa com dois acentos. Não existe, tá? Imã, ímãs, órfão, órfãos. O único acento é o agudo. O tio é um sinal nasalizador. Tá certo? Vamos nós. Paroxítonas terminadas em uns e uns também são acentuados. Bônus, ônus, álbum, álbus levam acento. Sempre paroxítona. Ok, gente? Levam acento as paroxítonas também terminadas em PS. Bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps e assim sucessivamente. E as paroxítonas terminadas em ditongo. Lembrando o que é ditongo? Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Quando a palavra for paroxítona e terminar em ditongo, eu vou ter acento. Mágoa, régua, história, tênue, ódio, ok? Sílaba tônica, ó, mas terminou com ditongo, leva acento. Agora, em relação ao novo acordo ortográfico, para vocês terem uma noção mais ou menos de como é que funciona. Olha só, os ditongos abertos, ei e oi, quando estiverem em palavras oxítonas, são acentuados. Preste atenção. Anéis, papéis, lençóis, ditongo aberto, ei, oi. Ditongo fechado, ei, ui. Nesse caso, não entra acento. Só quando for ditongo aberto, ei e oi vão ter acento quando eles forem palavras oxítonas. Exemplos aqui. E vai levar acento quando for o ditongo aberto, el, chapéu, véu, ilhéu, ok? Já agora aqui vocês têm que tomar cuidado. Já os ditongos abertos, quando as palavras forem paroxítonas, perderam acento. Então, quando a palavra tiver um ditongo aberto, ela for oxítona, ou seja, quando o ditongo estiver no final, na última sílaba, vai ser acentuado. Quando o ditongo estiver na penúltima sílaba, ele for paroxítona, não vai ser acentuado. Exemplos aqui eu tenho, por exemplo, assembleia, ideia, jiboia, nada disso mais tem acento, tá ok? Porque são ditongos abertos, mas são palavras paroxítonas, então não serão acentuadas. Memorizando aí, ó, ideia, epopeia, apoio, jiboia, assembleia, são palavras que não têm mais acento depois do último acordo ortográfico, ok? Então, olha só, normalmente na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, não vão levar acentos. Ditongo fechado, como eu falei, eu. Europa, sereia, oitavo, não vai ser acentuado. Tá certo, gente? Tá dando para entender aí, né? Pelo amor de Deus. Qualquer coisa, levanta a mão e fala comigo. Tô zoando, gente. Vamos lá. Da mesma forma também, se não estiverem na sílaba tônica, não vai receber acento. Isso é óbvio. Nenhuma sílaba tônica, nenhuma sílaba átona, ou seja, fraca, vai receber acento, porque
só tem acento as sílabas tônicas. Toda sílaba tônica vai ser acentuada? Não. Mas não vai existir acento numa sílaba que não seja tônica. Fechado? Muito bem, então. Aí tem os exemplos. Pastéisinho, chapéuzinho, anõezinhos não vão ter acento porque não é, a sílaba tônica não está no ditongo, e sim na sílaba seguinte. I e U quando for hiato, isso é importante vocês saberem. Olha só, quando é que o I e U vão ser acentuados? Primeiro, quando eles forem tônicos e quando vierem precedidos de vogal, ok? Quando formarem sílabas sozinhos ou com S. Então, se o I e o U estiverem no hiato, o que é um hiato? É quando eu tenho duas vogais juntas numa palavra, mas na separação silábica elas se separam. E se essa palavra, primeiro, se esse I ou U, primeiro, for tônico, segundo, for precedido de vogal, ou seja, antes dele tiver uma vogal, terceiro, quando formarem sílabas sozinhos ou com S, e por último, quando não forem seguidos de NH. Exemplo aqui, ó, juízes. Eu tenho o I, ele é tônico, antes dele tem o U, que é uma outra vogal, ok. Ele está sozinho na sílaba, está fechado, e depois dele tem NH? Não tem NH. Então, não é, tem que ser acentuado. Mesma coisa miúdo. U é tônico, precede de vogal, ok. Tá sozinho na sílaba, ok. E não tem NH depois, fechado. Faísca, mesma coisa. É tônico, precede vogal, tá junto de S, tá valendo, e não tem NH. Balaústre, mesmo processo, ok? Agora, quando não vai ser acentuado? Quando ferir qualquer uma dessas quatro regras. Por que juízes é acentuado e juiz não é? Porque o I tá junto do Z e só vai ser acentuado se estivesse junto de S. Fechado? Raul, mesmo processo, tá junto do L, então fechou aqui, perdeu essa regra aqui. Sair a mesma coisa e rainha não vai ser acentuado, por quê? É tônico? É. Precede vogal? Precede. Tá sozinho na sílaba? Está. Mas depois tem NH, então fechou a última regra. E se não cumprir as quatro regras, não pode ser acentuado. Tá certo, gente? Vamos lá, sobre o novo acordo ortográfico também. Não são mais acentuados I e os tônicos dos hiatos quando precedidos de ditongo em vocábulos paroxítonos. Então vamos lá, devagar. A palavra paroxítona, atenção. Tem um hiato com I e U? Tem. Atenção. Eu vou ver o que agora? Se ele é precedido ou não de ditongo. Bai, primeira sílaba. U, K. Pegando isso aqui, U é sílaba tônica? É. Tá sozinho na sílaba? Está. Tá precedido de vogal? Está. Tem NH depois? Não tem. Era para ser acentuado, inclusive era acentuado. Por que caiu o acento? Porque não é só uma vogal que está antes do U, é um ditongo. E quando isso acontece, a sílaba, a letra aqui perde o acento, ok? Mesma coisa aqui e aqui. Tudo certo? Repetindo então, se o I ou o U anteceder com um ditongo e ele for paroxítona, ele não pode mais ser acentuado. Ok, gente? Da mesma forma, os hiatos com vogais iguais não são mais acentuados. Então, voa, enjoo, perdoa, abençoo, leem, deem, veem, creem, nada disso mais tem acento e tinha antigamente. Seu pai vai lembrar disso, sua mãe. Você não, porque essa regra começou, a mudança, o acordo foi em 2008, começou a valer em 2009, mas foi de 2009 a 2012, ele ficou ali podendo aceitar as duas formas. Mas a partir de 2012 que foi liberado, e em 2012 você era uma criança, já dava para, já cresceu aprendendo isso aqui, né? Outra observação, não existe mais acento diferencial em palavras homógrafas. Lembra de palavras homógrafas? Homo, prefixo de igualdade, grafas de grafia. Palavras com a mesma grafia, o que diferenciava? Era um acento para você entender que aquela palavra não significava aquilo, significava aquilo outro. Mas agora isso, em algumas palavras, isso perdeu. Por exemplo, para preposição e para verbo. Ele para de andar, um exemplo. Era acentuado, não é mais, tá tudo sem acento. Pelo de preposição e pelo de substantivo, pelo de bicho, também perdeu acento aqui.
polo substantivo e polo ou polo união antiga, que também já caiu em desuso, do verbo pôr mais o pronome lo. E o lo aqui, o polo aqui, o substantivo, também perdeu o acento. Pera, substantivo, fruta. Pera, grafia arcaica da preposição, e pera, substantivo arcaico também, nada mais disso tem acento, mas é tudo arcaico, então você não precisa saber, só para você entender que não tem mais acento diferencial. Ok, gente? E para gente terminar, o acento diferencial ainda permanece em quais casos? O pôde, pretérito imperfeito, ele pôde fazer, mas não fez. Pretérito perfeito, e no verbo pôr para diferenciá-lo da preposição. Ok? Então, pôde de pode e pôr de pôr. Eu vou pôr o jantar na mesa, acento. Eu caminho por Itaboraí. Esse pôr não tem acento. Eu vou pôr o jantar na mesa, tem acento, porque é verbo. Tá certo? Além disso, ainda se diferenciam por acento as formas tem e contém. Tem no singular, tem no plural, vem acento. Contém no singular acento agudo e no plural acento circunflexo. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, não existe mais o trema, isso acabou na língua portuguesa, tá certo? Para quem não lembra, o trema era esses dois pontinhos que ficavam em cima do U para transformar aquele dígrafo, ou seja, o U não era para ser pronunciado. Aí você colocava o trema para pronunciar o U, e aí eu tinha sequestro, por exemplo, tinha um trema, linguiça, equino, aguentava, hoje não tem mais, mas também não mudou a fala, continua sendo um encontro vocálico, não é dígrafo. Tá certo, gente? Dito isto, acho que eu encerro a minha aula de hoje, dizendo para vocês que é bom demais estar pelo menos aqui pertinho de vocês dessa forma. Qualquer dúvida, podem fazer pergunta, a gente vai estabelecer aí uma maneira de a gente estar junto, ou nos comentários aqui, se você não for meu aluno de aula presente, né, ali das minhas turmas, e tiver alguma dúvida, pode fazer algum comentário aqui que a gente tenta, na medida do possível, responder. Quem sabe ouvir o professor de youtuber, não é mesmo? Um abraço no coração de vocês, até a próxima, gente!